1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre as qualificações dos presbíteros, parte 1. Enquanto você acha, nós vamos dar uma síntese aqui no que aconteceu no capítulo 2. Paulo começa dizendo: ore por todos, pelos reis e por aqueles que estão investidos de autoridade, porque Deus deseja salvar. E para isto, o Senhor Deus colocou Jesus Cristo como o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. E agora, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai mudar de assunto e vai dizer quem deve tomar, de fato, a liderança da igreja, quem deve ser o líder da igreja. E como que a igreja funciona? Deus também ordenou isso, Deus também ordenou. O culto e tudo que envolve o seu trabalho já estão ordenados pelo Senhor. E no capítulo 3, versículo 1 a 13, nos dá as diretrizes, meus irmãos, para o trabalho na igreja com os presbíteros e diáconos. Quem pode ser presbítero? São todos? Não. Quem pode ser diácono na casa de Deus? São todos? Também não. Hoje nós vamos falar dentro de uma perícope que está no capítulo 3, versículo 1 a 7, onde vai nos mostrar as qualificações dos presbíteros. E hoje vamos falar somente sobre o versículo 1. Aquele que vai pastorear o rebanho de Deus é o presbítero. Por isso o apóstolo Paulo está aí no capítulo 3, versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Nesta frase, irmãos, fiel, ela significa confiança. Fiel significa digna de toda aceitação. Fiel significa concordar com aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer. Fiel significa é o amém, como confirmação da verdade. E esta palavra fiel, quando se refere à pessoa, uma pessoa fiel é aquela que cumpre com seus compromissos. Uma pessoa fiel é aquela que é leal àquilo que lhe foi proposto. Que esta pessoa é confiável. No caso da palavra de Deus, podemos dizer que a palavra de Deus é confiável, a palavra de Deus é segura, a palavra de Deus cumpre com o propósito para o qual foi designado. Paulo diz que fiel é a palavra, e ele passa a dizer, então, que Deus requer daquele que tem esta palavra fiel. Falando sobre o cumprimento, meus irmãos, da palavra de Deus, o profeta Isaías disse, no capítulo 55 e versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías diz que a palavra de Deus faz o que Deus deseja. E segundo, produzirá o resultado no qual ela foi designada. A palavra de Deus produz salvação no pecador. A palavra de Deus restaura a alma. A palavra de Deus repreende e produz, meus irmãos, arrependimento. A palavra de Deus produz avivamento espiritual. O homem pode produzir emoções. O homem pode produzir movimentos, o homem pode produzir alegria vazia, mas somente a palavra de Deus produz avivamento genuíno e espiritual na vida da igreja. Porque a palavra de Deus é o sopro do Espírito Santo na comunidade da fé. Portanto, onde tem a palavra de Deus, tem o sopro do Espírito Santo, tem vida. Mas se retirar a palavra de Deus,
o pecado multiplica. A morte ganha terreno. E o cheiro fétido das nossas mazelas começam a brotar. A palavra de Deus, ela produz santificação em nossa vida, meus irmãos. Uma pessoa pode orar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Mas se ela não se dedicar à palavra de Deus, pouca coisa vai adiantar. Porque Jesus disse em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Afasta você da palavra de Deus e você vai ver a sujeira do seu coração sair. Agora, como diz Spurgeon, se nós nos aproximamos da palavra de Deus, ela nos afasta do pecado. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós nos aproximamos do pecado, meus irmãos. A palavra de Deus produz santidade em nosso coração. Por isso, não deixe de meditar na palavra de Deus todos os dias. E o apóstolo Paulo diz, fiel é a palavra, porque, meus irmãos, o cumprimento da palavra de Deus é certo. E não há nada que possa impedir a palavra de Deus de agir. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ela é como espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura nenhuma que esteja encoberto diante da palavra de Deus. Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, ela faz esse trabalho, meus irmãos, de revelar. Fiel é a palavra, porque o resultado que ela produz, meus irmãos, é verdadeiro. A palavra de Deus, meus irmãos, é tudo que nós precisamos nesta vida. Sem a palavra de Deus, todos estão sem rumo e completamente perdidos, porque o Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Paulo quer que a igreja entenda o grau de importância do que ele vai complementar nos versos seguintes. É a verdade para a igreja de forma geral. A palavra de Deus é a única coisa, meus irmãos, que importa para você. O presente e o futuro da sua vida, o presente e o futuro da igreja, depende da palavra de Deus. A igreja só consegue manter a doutrina, a igreja só se constitui coluna e baluarte da verdade, se houver nesta igreja a pregação fiel da palavra de Deus. Se tirar isso, a igreja fica como tão somente uma agremiação de pessoas. É como um clube de entretenimento, se tirarmos a palavra de Deus. Então, fiel é aquilo que cumpre o seu propósito. E nós confiamos naquilo que a palavra de Deus produz. Olha para você, quem era você, e o que a palavra de Deus produziu em você. E o vocábulo aqui, meus irmãos, palavra, é aquilo que é dito. Palavra descreve uma comunicação através da qual a mente se expressa de forma inteligível. Então, meus irmãos, o vocábulo palavra é o ato de expor o que está na mente. Por isso, palavra fiel é a expressão da mente de Deus em palavras. É colocar em palavras o que Deus quer para mim, o que Deus quer para você e para a igreja. Meus irmãos, ninguém sabe a vontade de Deus fora da palavra. Fiel é a palavra, é a transmissão auto-evidente dos pensamentos de Deus para o homem. Isso significa que só podemos saber o que Deus pensa e quer para a igreja se houver homens qualificados na palavra fiel. Homens que transmitam com fidelidade a mensagem do Senhor. Homens que não têm compromisso meramente com denominação, mas com a palavra do Senhor. Por isso ele diz, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, se alguém deseja, se alguém quer,
Se há no coração dessa pessoa o desejo profundo de ser presbítero, é a primeira qualificação. Então, qual é a primeira qualificação? Um desejo pessoal. É um desejo movido, meus irmãos, por amor a Jesus. Existe a necessidade de oficiais na igreja, e alguém deseja ser este oficial. De uma forma prática, aspirar é estender a mão para alcançar um objeto desejado. Deixa eu ilustrar isso aqui para você entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui sobre aspirar. Você conhece um bebê que está começando a andar, e ele começa a levantar, fica em pé, e ele vê um objeto lá na pia e ele quer pegar. Aquele objeto é um objeto de desejo dele. E é tão engraçado os bebês quando fazem isso, porque eles vão esticando o braço, esticando, e daqui a pouco eles estão na ponta dos pés, aí eles alcançam ou derrubam aquilo que eles queriam pegar. Este é, meus irmãos, o fundamento da palavra aspirar, é estender o braço até alcançar. É esforço. É esforço. Aquele que anseia no seu coração fazer a obra do Senhor, age assim. Este anseio, meus irmãos, o leva a tomar medidas para a conclusão do que está no seu coração. Ele demonstra isso de forma visível e perceptível. Ele até mesmo pode dizer: eu desejo ser presbítero da igreja. Do lado de fora tem um oficialato, e dentro do meu coração tem um desejo, e eu vou fazer de tudo para alcançar, para pôr a mão nesse desejo. Então, meus irmãos, entendam o que significa aspirar ao episcopado aqui. Para ser presbítero é preciso que haja anseio. Para ser presbítero precisa que haja desejo, vontade de ser esse líder na igreja do Senhor. Este é o lado positivo que demanda ação, que demanda esforço, que demanda nós sairmos da passividade, da inércia, que demanda nos mover em direção àquilo no qual nós desejamos. Paulo, no capítulo 6, versículo 10, usa o mesmo vocábulo de aspirar, desejar o episcopado com alguém que cobiça riqueza. A palavra grega lá é a mesma. Aquele que aspira o episcopado e aquele que deseja ser rico é a mesma. O que faz uma pessoa quando deseja ser rico? O dinheiro está do lado de fora, mas o desejo ardente está dentro do seu coração. Quem deseja ficar rico, meus irmãos, abre mão até mesmo do aconchego da família para ganhar dinheiro. Muitos nem se importam com os trabalhos de Deus, muitos nem se importam com o trabalho, com o culto a Deus. Esta pessoa abre mão do seu conforto, porque seu desejo é uma mola propulsora, que impulsiona ela a ganhar dinheiro. Não importa se é no dia do Senhor, não importa coisa nenhuma para isso, porque o seu desejo manda no seu coração. Veja que acontece, meus irmãos, isso com aquele que deseja ser presbítero. Não é um desejo, meus irmãos, inerte, passivo. Não é um desejo inamovível, que não se move. É um desejo, eu tenho desejo e eu vou começar a engajar na obra do Senhor, fazer a obra do Senhor para eu alcançar este episcopado. Veja, meus irmãos, que aqui Paulo diz que não é imposto por ninguém. Não é desejo dos filhos, não é desejo dos pais, não é desejo da esposa, não é desejo meramente da igreja. Tem que ser um desejo pessoal. Isso tem que estar no seu coração. Ele busca, meus irmãos, com muito afinco este ofício. As pessoas de fora, as pessoas de perto, meus irmãos, podem até motivá-lo, orientá-lo, mas antes de tudo ele precisa ter desejo. Eu tenho desejo. Nada adiantará se as pessoas o motivarem, se o seu coração se mantiver frio e insensível para isto. Fiel é a palavra,
Se alguém deseja o episcopado, deseja o quê? O episcopado. Esta, meus irmãos, é uma conjunção de duas palavras gregas. Epi, que significa sobre, e skotel, que significa vigiar. Observar. O presbítero é aquele que observa a igreja. O presbítero é aquele que olha para a igreja e vê. Tem alguém precisando de uma orientação. Parece que tem um lobo aproximando das minhas ovelhas e eu não vou permitir. O presbítero é aquele que acompanha a igreja, que acompanha as famílias. E conforme a nossa Constituição, o presbítero é aquele que acompanha as crianças, os jovens, que dá conselho para eles. O presbítero ele precisa estar, meus irmãos, numa posição sobre. Ele tem uma responsabilidade de acompanhar, de zelar pelo pastoreio da igreja, de ir na casa do irmão, de ligar para ele, de dar uma orientação. Oh, meu irmão, como eu senti sua falta no domingo na igreja. Oh, meu irmão, está acontecendo alguma coisa com você? Vamos orar, até mesmo aqui pelo telefone, vamos orar. Este é o significado, meus irmãos, de skotel, vigiar, de estar atento ao que está acontecendo na igreja. Ele vigia o rebanho. Ele está numa posição privilegiada que lhe dá a capacidade de ver com mais detalhes o rebanho do Senhor. E nesse sentido, meus irmãos, a liderança é responsável pelo bem-estar espiritual da igreja. Uma liderança morta, uma liderança amorfa, inerte, inamovível, meus irmãos, deixa a igreja no estado de letargia e indolência espiritual. Mas uma liderança ativa, que está sempre observando os fatos, que está sempre observando as famílias, orando pelas famílias, procurando saber, orando na casa dos irmãos, lendo a Bíblia com os irmãos. Meus irmãos, isso é o nosso trabalho, é o trabalho do presbítero, é o trabalho do pastor. E Paulo diz isso, excelente obra almeja. E numa paráfrase, meus irmãos, desse texto, se alguém deseja ser presbítero, escolheu realizar excelente obra. Ser presbítero no primeiro século era o mesmo que se candidatar ao martírio. Ninguém queria ser presbítero. Poucas pessoas queriam ser presbítero no primeiro século. Era se colocar, meus irmãos, em constante perigo todos os dias. O presbítero do primeiro século teria que estar disposto a sofrer ataque dos falsos profetas de dentro e fora da igreja. Eles tinham que estar dispostos a sofrer tortura por parte do Império Romano. Eles tinham que estar dispostos a morrer mortes cruentas, ser isolados da família. Eu entendo que esta palavra, excelente obra almeja, além da excelência da obra de Deus que nós temos aqui, nós temos também que Paulo está motivando os crentes da igreja de Éfeso a serem presbíteros. Não olhe sofrimento, não olhe talvez a morte que vocês vão sofrer. Talvez ser presbítero hoje não vamos passar por isso, ser pastor hoje talvez não vamos ser presos. Talvez não. Talvez nós não vamos sofrer torturas, como era no primeiro século. Mas, meus irmãos, o cargo, o oficialato de presbítero demanda, meus irmãos, uma vida abnegada a Deus, uma vida de dependência a Deus, uma vida de oração, uma vida de constante vigilância, não só da sua vida pessoal, não só da sua família também, mas vigiar também a igreja do Senhor. E eu entendo que Paulo está aqui motivando os irmãos a se candidatarem para serem eleitos como presbítero. Paulo quer que a igreja, ainda mais os presbíteros, entendam que é boa coisa na vida ser oficial da igreja. Apesar dos constantes perigos,
Apesar dos constantes sofrimentos, ser presbítero é uma decisão louvável, é uma decisão admirável, é uma decisão excelente que uma pessoa possa ter na vida. A América do Norte, em 1928, teve um presidente que era presbítero da igreja presbiteriana. E depois de cumprir o mandato, inclusive ele liderou o país com grande maestria na época da depressão, em 1929. Ele liderou os Estados Unidos de uma forma magistral. Ele trouxe esperança. Quando ele saiu da presidência dos Estados Unidos, ele diz: qual é melhor? Ser presidente dos Estados Unidos, o país mais rico e poderoso do mundo, ou ser presbítero da igreja? Sem dúvida nenhuma, ser presbítero, para mim, é mais honroso. Eu não me candidataria de novo a ser presidente da América, mas eu estou à disposição para servir o Senhor na igreja. E como que Deus, irmãos, abençoou o país? E também podemos entender como que Deus abençoou a Holanda na época de Abraham Kuyper. Como que Deus abençoou, meus irmãos, a Europa na época de João Calvino. Gente que se colocaram à disposição do trabalho do Senhor, inclusive para o país. Mudou, inclusive, a economia do país, mudou a moralidade. Meus irmãos, ser presbítero é sim uma excelente obra. Você está fazendo um trabalho para Deus. Excelente obra almeja. E obra aqui, meus irmãos, pressupõe atividade por parte de quem realiza o trabalho para Deus. Obra está em nítido contraste, meus irmãos, com preguiça. Deus detesta gente preguiçosa. Porque a preguiça, meus irmãos, é um sinal de ingratidão a Deus. Pessoas que não querem fazer nada na igreja. Homens, parece que são mais visitantes na igreja. Não, meus irmãos, nós precisamos agir dentro da igreja. Quer ser como presbiterato ou qualquer área, nós precisamos trabalhar para o Senhor. Esse negócio, ó Deus, muito obrigado por isso é bobeira. Nem sempre isso é real. Esse povo, diz Jesus, falando para os fariseus, citando o profeta Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quem ama, meus irmãos, a Deus, trabalha na obra de Deus. Quem ama a Deus, irmãos, se dispõe a trabalhar na obra do Senhor. Eu não estou dizendo para ser presbítero, não. Nem todos foram chamados para isso. Nem todos foram chamados para diácono. Nem todos foram chamados para cantar. Nem todos são chamados para tocar. Mas todos foram chamados para trabalhar na obra do Senhor. E aqui, meus irmãos, essa questão de obra vai em nítido contraste com descanso, com repouso. Está em nítido contraste que eu não quero responsabilidade. Jesus um dia reclamou da igreja. Ele disse que tinha gente lá que estava em cima do muro. Não era quente nem frio. Era morno. Estou a ponto de vomitar você da minha boca. Meus irmãos, quando Jesus fez uma obra grande no sábado, vieram aqueles religiosos dizendo: olha, porque vocês estão fazendo, o Senhor está fazendo esse trabalho logo no sábado. O que Jesus falou para ele? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, quem está com Jesus, irmão, trabalha. Quem é salvo, trabalha. Quem é salvo, o coração arde por Deus. E se arde por Deus, ele está disposto a fazer alguma coisa no reino de Deus. Eu repito, Deus detesta preguiça. E Deus não chama gente preguiçosa para trabalhar na sua obra. Deus deixa para lá. Deixa para lá. Então, obra, excelente obra. Obra fala de trabalho. Obra fala de diligência. Obra fala, meus irmãos, de ir avante. É difícil? É.
Mas Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É por isso que Jesus disse: se alguém colocar a mão no arado, não pode olhar para trás. Se alguém olhar para trás, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, o presbítero cujo coração queima para servir ao Senhor, não necessita de ninguém ficar cobrando dele para fazer a obra para o qual foi chamado para fazer. Paulo diz para os presbíteros de Éfeso, em Atos 20, versículo 28 a 31, que os presbíteros têm o dever de pastorear o rebanho de Deus. E neste pastoreio eles devem ficar atentos, porque de dentro da igreja, diz Paulo lá, levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. O verso 31 diz que os presbíteros devem cumprir sua função, que é vigiar o rebanho do Senhor. Vigie o rebanho do Senhor. Não deixe lobo aproximar da ovelha do Senhor. E que você morra lá na boca do lobo, mas as ovelhas não. Proteja. O presbítero é aquele que está em constante vigilância no rebanho do Senhor. Por isso, epi, sobre, escotel, aquele que está vigiando, atento. Olha, o irmão não veio hoje. Oh, eu quero saber por que ele não veio hoje. Olha, eu preciso ir lá na casa do irmão, orar com ele, da irmã, eu preciso lá falar para ele, passar uma mensagem para ele. O presbítero é aquele que está em constante vigilância na obra do Senhor. Nós, líderes, irmãos, devemos entender que servir a Deus não pode ser por obrigação, ou por mera vaidade do nosso coração. Não pode ser pelo dinheiro. Eu não posso ser pastor aqui por causa de congressos pastorais. Se isso é a minha motivação, eu estou pecando contra Deus. Eu não posso ser pastor por causa de salário. Ser pastor para mim é um chamado de Deus. É um chamado do Senhor. É uma vocação que Deus me deu. O dinheiro faz parte, mas não pode ser a minha motivação. Tem que ser a obra do Senhor, amor a Jesus. Porque senão, meus irmãos, nós estamos perdendo o nosso tempo. Não pode, meus irmãos, ser presbítero para recebermos aplauso e voto de apreciação no dia, lá em dezembro, na Assembleia. Um voto de apreciação para o conselho. Se nós trabalharmos visando isso, nós estamos na contramão, errado. Nós trabalhamos para agradar o Senhor. Nós trabalhamos para vigiar o rebanho do Senhor. Nós trabalhamos, irmãos, movidos por um desejo de imensa gratidão ao Senhor. Devemos considerar como a grande honra, meus irmãos, ser oficial da igreja. Nosso desejo deve ser marcado por uma imensa paixão por Cristo e sua obra. Deve queimar, meus irmãos, dentro de nós o desejo de fazer a obra do Senhor. Devemos sentir profunda alegria e paz no coração quando fazemos o trabalho do Senhor. Se algum líder da igreja não sentir isso no coração, se algum líder da igreja não priorizar isso na sua vida, eu te digo que você está no lugar errado. Cai fora, é melhor você sair do que fazer a obra de Deus empurrado, com tristeza no coração. Por isso, Jeremias 48, versículo 10 diz: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E é certo, meus irmãos, afirmarmos que o desejo de servir a Deus como líder da igreja é energizado, é sustentado pelo Espírito Santo. Pode até alguém desejar ser líder da igreja por motivos pessoais, mas o desejo verdadeiro e genuíno é produzido por Deus, porque ninguém, meus irmãos, deseja servir a Deus se primeiro não nascer de novo. Ninguém deseja genuinamente ser líder da igreja se esse desejo não for impulsionado por Deus. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Qual é a primeira qualificação para ser presbítero na igreja no verso 1?
desejo, ardente, desejo de fazer a obra do Senhor. Isso precisa queimar no seu coração. Isso precisa estar acima de qualquer dificuldade na sua vida. Porque o Deus que chama, meus irmãos, é o Deus também que capacita. É Ele que capacita. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai Celestial, louvamos o Teu nome, Senhor, nesta noite. Pela palavra do Senhor em nosso coração. Ó Deus, que possamos fazer a obra do Senhor com amor. Que possamos fazer a obra do Senhor com galhardia no nosso coração. Que possamos, Senhor Deus, estar disponíveis para fazer a obra do Senhor com alegria, Senhor. Com gozo em nosso coração, com desprendimento, com diligência, Senhor. Tira de nós, ó Deus, todo empecilho que atrapalhe a fazer a obra do Senhor. E eu oro, meu Deus, neste momento, para que o Senhor venha despertar novas vocações aqui na igreja. Que o Senhor possa chamar mais homens fiéis, capazes para fazer a obra do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém. Amém.